E aí, pessoas lindas, vocês estão bem? Eu espero que sim, mas se não, calma, vai devagar, é só colocar o pé no freio que vai melhorar. Meu nome é Patrícia Moura e eu sou a voz que vos fala. Hoje, no nosso quinto episódio, nós vamos falar mais uma vez dessa história linda, Olhos do Coração. Nessa primeira temporada, a gente não vai se cansar de perguntar: e aí, pode contar? Bom, chegar em seu quarto sem esbarrar em alguém que possivelmente lhe encheria de perguntas, das quais Jo não saberia responder, até que foi fácil. A essas horas, estavam todos ocupados com os serviços do centro e da casa. Trancando a porta de seu quarto, deixou seu corpo cair sobre a cama. Seus pensamentos a estavam deixando exausta. Passou todo o resto do dia isolada no quarto e nem se dera conta de que estava sem se alimentar o dia inteiro. Isso chamou a atenção de Antônio também quando estava à mesa do jantar. Mamãe, por que Joana não fez nenhuma das refeições conosco hoje? Eu disse que ela teria que comer junto com todos. Ele falava baixo para que só sua mãe o ouvisse. É verdade, filho, hoje eu também não a vi. Depois eu vou ver o que houve, não se preocupe. Então ele só acenou com a cabeça e nada mais disse. Após o jantar, todos se reuniram no grande living e Antônio tocava seu piano. Resolvendo descer, Jo tinha ouvido aquela canção que ela achou linda. Sabia que Antônio estava tocando. Então, no pé da escada, encontrou com Virna, que já se dirigia ao quarto dela para ver o porquê ela não havia visto hoje, como Antônio havia pedido. Boa noite, querida. Eu estava indo até seu quarto para saber o que houve hoje com você. Jo sorriu sem jeito para sua madrinha. Como explicaria seu sumiço? Estou naqueles dias. Eu fico péssimo. Desculpa não ter dito nada, explicou ela ao pé do ouvido da madrinha. Claro, querida. Nossa, que cabeça minha. Podia ter imaginado. Sinto muito. Mas e agora? Sente-se melhor? Segurando as mãos de Jo, que apenas sorriu. É claro que aquele fato não era mentira, mas não foi o que aconteceu para que Jo não saísse do quarto. Quer que eu prepare alguma coisinha para você comer? Não, tudo bem. Antes de dormir eu como alguma coisa. Eu também fico meio enjoada. E acompanhou Virna até o sofá, onde estavam também Guto e Camila. De longe, Jo observava Antônio, que ainda tocava uma outra canção. Durante o tempo que estiveram ali, ele não trocara nenhuma palavra com ela. Mas do contrário que ela achava, ele não era imune a ela. Na verdade, ele estava totalmente inerente a ela. Antônio havia passado o dia inteiro se segurando para não perguntar sobre Jo. Sentiu sua falta nas refeições e por várias vezes ele quis largar seu trabalho para ir até o quarto dela e saber o porquê passar o dia lá escondida dele. Por que o privou de sua presença e cheiro, já que era tudo o que ele tinha dela. Além disso, Antônio queria poder dizer a ela, naquele momento, que aquela música que ele tocava era para ela, pois como ela mesma havia dito em outra noite, amava a música. Então, se ela quisesse, ele poderia dedicar a ela todas as músicas que ele tocasse de agora em diante. Pensou ele enquanto se perdia em sua canção. A conversa estava tão animada que... Pena que Jo não conseguia se ligar a nenhuma, pois não tirava os olhos e ouvidos de Antônio. Que canção linda! Ela não parava de pensar. Ficaria muito estranho se ela caminhasse agora até o piano e simplesmente sentasse ao lado dele e só ficasse ali, o vendo e o ouvindo tocar? Será que eu
pareceria louca ou muito apaixonada. Ela se perdia em seus pensamentos, mas o pior mesmo era fingir que estava entendendo tudo o que os demais diziam. Ela quis rir desse pensamento. É melhor eu subir, pensou Antônio. Eu estou sobrando aqui, tocando em vão, ninguém está ouvindo. Fechando o piano, ele despediu-se para a tristeza de Jô. A conversa aí está muito boa, mas eu preciso dormir. Eu estou cansada. Até amanhã. Divirtam-se e bom fim de noite para todos. Boa noite. A noite tinha acabado também para Jô, pensou ela, que não pôde subir atrás dele. Então só ficou ali, como um zumbi, ouvindo e dizendo sim para tudo. Ainda não eram nem 7 da manhã e a animação para a festa, a fantasia desta noite, já tomara todas as proporções possíveis para o dia. Não se pensava em mais nada e não se falava mais nada. O falatório sobre a festa davam conta de que as festas de aniversário do tio Caito eram sempre muito boas, a julgar pelo buffet e as ornamentações que estavam chegando. Seria uma ótima festa mesmo. Mas Jô não quis ficar pensando muito sobre a festa, então tratou de ocupar-se com os serviços do centro. Ela passara o dia na recreação com os pequenos. Aprendera que tinha muito jeito com aquelas crianças menores, e era o que mais gostava de fazer também. E eles retribuíam todo o trabalho que ela tinha com eles, entre alimentar, dar banho e até brincar. Eram tantos beijinhos, cartinhas, sorrisos e desenhos que Jô sentia-se paga por eles e mais amada que nunca em toda a sua vida. Foi assim que, em certo dia, Riquinho, o menino que ela salvara da morte, a chamou de mamãe pela primeira vez. Havia sido tão natural, tão de repente, sem ensaios, só disse o que sentira em seu coraçãozinho. Era assim que deveria ser. Ele deveria ser cuidado por uma mãe. Sendo assim, ela simplesmente aceitou o título e todos os outros somente seguiram aquela doce, porém normativa ideia, que a tornara a mamãe de 15 adoráveis crianças. E agora, por isso, já tinha até adultos chamando-a dessa forma também, pois, a bem da verdade, ali naquele lugar, quase todos tinham apelidos dados pelas crianças. Foi assim também que Antônio havia se transformado em anjo. Jô riu daquele pensamento, o anjo e a mamãe. Até que soava bem, continuou ela brincando com seus lampejos. Jô andava de um lado a outro no quarto, sentindo-se sem jeito para descer para a festa. A noite até que não demorou muito para chegar e a fantasia que ela tinha escolhido era chamativa demais, ela pensou. Ela não queria que as mulheres de plantão a odiassem por chamar a atenção de seus homens. E chamaria com certeza. Jô estava fantasiada de Cleópatra. Sua fantasia baseava-se apenas em um top com pedras e uma saia de cós baixo e abertura nas laterais de fora das duas pernas, que as deixavam à mostra. Jô tinha seu corpo escultural, praticamente todo visível. Usava também uma peruca lisa de cor preta e franjinhas, com acessórios dourados. Maquiagem contornando e marcando os olhos azuis, e para completar a fantasia, ela calçava uma sandália rasteira e também dourada com mais pedras. Enchendo-se de coragem, Jô saiu do quarto, batendo a porta atrás de si. Respirou fundo antes de descer os degraus da escada até que a deixaria frente a frente com todos na festa. E sim,
A festa praticamente parou para olhá-la descer os últimos degraus. Jo estava linda. E Guto, aproximando-se de Antônio, cochichou em seu ouvido. E lá vem ela, linda, fantasiada de Cleópatra. E uma tensão tomou conta do corpo de Antônio. Confiava plenamente em seu irmão, mas ficara triste por não poder ter a mesma oportunidade que todos tinham de vê-la. Não através dos olhos de seu irmão, não através da ponta de seus dedos. E foi a única vez desde o acidente que ele desejou poder ver de verdade. Muitos que ali estavam foram até Joana cumprimentá-la pela fantasia. Outros, como Branca e Cessa, a olhavam com uma inveja disfarçada de desdém. E tinha também aqueles que não a conheciam tão bem para felicitá-la, mas sorriam, admirando-a. Quando tio Caito, aproximando-se de Jo, a cumprimentou. Com toda certeza, a senhorita é a mulher mais bonita desse recinto. Parabéns, minha querida. Cheirando a mão dela lentamente. Jo resolvera devolver a gentileza com um sorriso singelo. Mais tarde, a festa seguia, em uma perfeição admirável. Nada errado, pensou Jo. Boa comida, boa bebida. Em determinado momento, o Antônio subiu em um pequeno palco e tocava alguns sucessos musicais e era acompanhado por muitos que estavam juntos, alegremente. Depois de uma pausa, Antônio conversava, brincava com algumas pessoas. Ele não queria que percebessem sua tristeza. Aliás, disfarçar tristeza era o que fazia de melhor. Nunca gostou de mostrar-se fraco para ninguém. Afinal, ele considerava-se um felizardo por ter recebido da vida mais que precisava e merecia. Não tinha o direito de ficar choramingando pelos cantos. Preferia sorrir e ajudar o próximo que precisasse dele. Sempre for assim. Essa seria sua marca enquanto conseguisse. Sempre seria assim. Estava mesmo tudo perfeito, não fosse a mulher no bar, destoando tudo e completamente solitária. Podia ser a mais bela, mas na verdade era a mais ignorada. Jo não aguentava mais não ser vista por Antônio. Passava a noite toda observando todos os seus passos, sem que ele ao menos desse conta disso, pensou ela, entre um gole e outro. Durante a noite, Jo pouco conversou e sua madrinha, notando, fora até ela, que estava sentada num cantinho, que parecia ter sido montado para ela mesma se esconder de todos na festa, pensava ela quando escolheu aquele lugar para passar a noite. Por que essa moça tão linda está escondidinha aqui, tão quietinha? Curtindo a festa, lançando um sorriso encantador para a madrinha, na esperança de conseguir despistar seus verdadeiros sentimentos. Quero fazer uma pergunta. Posso? Jo disse que sim. Fez que sim com a cabeça. Mas você só responda se for sincera comigo. Então o coração de Jo gelou. Claro. Joana, você está apaixonada pelo meu filho? Jo engoliu seco, porém só encarando a madrinha, sem dizer nada. Foi o que precisou para que Virna soube a resposta. Querida, abraçando-a com carinho. E isso fez com que as lágrimas de Jo, que ela tanto segurou durante a noite inteira, surgisse e lhe molhasse o rosto.
Ficaram ali abraçadas por alguns minutos e Virna preocupada, perguntou: Jô, fala alguma coisa. Você está bem? Estou, secando as lágrimas que agora lhe davam uma trégua. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Ele sabe? O que ele acha? Vocês conversaram sobre isso? Ele não sabe, nem imagina, na verdade. E conversar? Madrinha, ele me ignora totalmente. Conversar como? Virna a ouviu e atenciosamente. Mas você tem que contar para ele. Ele não tem como saber nem imaginar. Na verdade, ninguém imaginaria uma coisa dessa vinda de você. De alguma forma, as palavras de Virna magoaram a Jô. Por que não? Eu sou um monstro sem coração, incapaz de amar? Não, meu amor, eu não disse isso. É que o anjo e você são tão diferentes. Calando-se de repente e ligeiramente envergonhada, ela recomeçou o que dizia. Estou sendo preconceituosa, querida. Me desculpe. Eu e o pai dele também éramos tão diferentes e eu nunca fui tão feliz. Converse com ele. Talvez ele a surpreenda. Procure ele ainda hoje. Não deixe passar de hoje. Mas a senhora não vai contar, não é? Jamais, querida. Isso é algo que vocês é que precisam resolver. Jô respirou aliviada, pois não sabia ainda se pretendia contar ou não sobre seus sentimentos a Antônio. Mais tarde, naquela mesma noite, todos já haviam se retirado. A festa tinha sido um sucesso, porém, já havia acabado. Cerca de uns 15 minutos, mas Antônio ainda estava sentado ao piano. Ele brincava com as teclas, distraído. Cansado, então, Antônio sentia-se pequeno. Nem quando era realmente pequeno sentia-se assim, tão incapaz de ser aceito por alguém. Nem sua deficiência o limitava tanto, quanto o medo de ser rejeitado justamente por aquilo que deveria aproximá-lo de todos. Sua mente borbulhava de muitas dúvidas e pensamentos que nunca fizeram parte de suas preocupações, até conhecer Joana. Ela mexia tanto com ele e era, na verdade, hilário chegar a essa conclusão, porque, apesar de não vê-la, ela tinha totalmente sua atenção. Exausto de tanto pensar, Antônio levantou-se do piano para finalmente ir ao seu quarto dormir, quando ouviu um barulho. Quem está aí? Intrigado, procurou ouvir mais alguma coisa e nada. Quando estava subindo a escada, ouviu mais um barulho, ainda mais alto. Voltando, virou-se para o local de onde vinha o barulho, que reconheceu por ser uma mesinha caindo. Algo ou alguém havia esbarrado nela. Daí um cheiro muito conhecido invadiu seus pulmões. Joana? Reconheceria aquele cheiro em qualquer lugar. Mas aonde ela estaria? Tentaria chamá-la para ela responder e ele saber onde estava? Foi o que fez. Joana? Sem sucesso, chamou novamente. Joana? Foi quando Jô finalmente balbuciou algo, sem sentido. Ele ficou surpreso por ser ela, mas sorriu ao encontrá-la. Achei você, disse ele baixinho. Antônio andou até ela e, tateando, chegou bem perto. Assim percebeu que ela tinha bebido um pouco. Por
portanto, não teria condições de chegar ao seu quarto. Ele a tomou em seus braços e, com todo cuidado e destreza, subiu as escadas, levando-a totalmente alheia à sua presença. Chegando ao quarto de Jo, Antônio, acreditando ser melhor, a levou para o banheiro. Ele entrou direto com ela no box, depositando-a na banheira. Tirou-lhe suas roupas sob seus protestos inúteis. "O que está fazendo comigo? Me deixa." Compenetrado em que fazia, ele somente respondeu calmamente: "Cuidando de você. Fica quieta. Não vou te machucar. Você não pode cuidar de mim, porque você não pode nem me ver." Antônio ignorou o que ela havia dito, então ela perguntou: "Você não pode me ver mesmo, não é?" Ele respondeu secamente: "Não." Ligando o chuveiro. Quando Jo sentiu a água fria descer por seu corpo, tendo um momento de sobriedade, pensou que nunca ficara tão perto de Antônio daquela forma. E ela estava nua. Deveria sentir-se culpada ou envergonhada. Mas não, foi tão natural. Quando ele desligou o chuveiro e aí enrolou numa toalha, pegou-a no colo novamente e voltou de volta ao quarto, pondo-a na cama gentilmente. Ela sentia a toalha secar seus cabelos, seu rosto e cada parte do seu corpo, que sentia a sensação da pressão de suas mãos sobre a toalha. Arrepiava esta sensação. Em nenhum momento Antônio faltou respeito, evitando as partes íntimas até chegar em seus pés. Após secá-la, ele a ajudou a deitar-se, cobrindo-a depois, como se ela fosse uma menininha. Antônio já estava saindo quando Jo falou: "Não vai não. Fica." Ele somente voltou e, sentando à beira da cama, ficou ali, sem nada dizer. Jo adormeceu segurando as mãos dele. A manhã estava linda e o sol invadiu o quarto de Jo, revelando mais do que o ambiente. Ela estava descoberta e nua. Assustada, mas lembrando bem da noite anterior, percebeu alguém do seu lado. Antônio, adormecido, ainda fantasiado. E, aliás, ele estava lindo, naquela fantasia de pirata. Não usava mais o chapéu e também estava descalço, mas ainda assim ele estava lindo. Depois de ficar admirando Antônio, Jo precisava acordá-lo. "Antônio." Ele acordou de primeira, mas custou um pouco para despertar. "Antônio, acorda." Ele despertou num pulo. Calma. Tá tudo bem, sou eu, Jo." Segurando a mão dele entre as suas. "Desculpa te assustar." "Tudo bem," esboçando meio sorriso. "Desculpa eu por acordar assim. Eu te assustei." Não me assustou." "Eu dei muito trabalho ontem?" perguntou ela com vergonha de si mesma. "Nada, relaxa." "Você está bem?" "Sim, eu estou ótima, obrigada mesmo." Estavam tão perto que ela poderia beijá-lo, mas tratou de espantar aquele pensamento louco. Seria um enorme erro e depois só o assustaria. Estavam a sós e isso era uma coisa boa. Se ao menos soubesse ao certo aonde estavam seus lábios, talvez pudesse tentar beijá-la, pensou Antônio. Mas isso seria uma estupidez, já que poderia tentar beijar sua boca e acabar beijando seu nariz, pensou ele, levantando-se bem rápido, antes que ela percebesse o quão idiota ele era. "Bom, você está a salvo, então devo partir para salvar outra mocinha em apuros." "Bom dia para você, Joana," disse ele sorridente, saindo em seguida. Porém ele voltou, sem muito pensar, e disse:
Hoje eu tenho um show para fazer e eu gostaria de saber se você não gostaria de ir comigo. Quer dizer, conosco. Surpresa, ela acenou para ele. Claro que sim. Ok. Às 7 então? Joe, exibindo um lindo sorriso, respondeu tentando esconder a animação. Certo. Então ambos sorriram e ele se foi. Fechando a porta atrás de si, já em seu quarto, Antônio sorria. Ele pensava que, apesar de tudo, eles estavam progredindo. Afinal, não brigavam mais. Ela só está sendo gentil, em agradecimento por ontem, nada mais. Mas é alguma coisa, ponderou ele, contente, muito feliz da vida. Passar aquele dia estava sendo difícil. Jo mal esperava pelo cair da noite. Ansiosa, não via a hora de estar com Antônio novamente. E durante o dia quase não encontrava com ele, pois ele ficava mais no escritório ou visitando os vários espaços do centro. Jo saiu do estúdio de fotografia, onde acabara de fazer uma faxina, quando ouviu um alvoroço no pátio. Tinha um novo aluno chegando. Agora era um jovem, parecia ter uns 18 anos. Como regra da casa, sempre que chegava um aluno novo, todos tinham que ir recebê-lo para dar as boas-vindas. O rapaz parecia muito revoltado, emburrado numa cadeira de rodas. Os burburinhos diziam que ele havia sofrido um terrível acidente de motocicleta e por isso ficou paraplégico. Jo se aproximou a tempo de ouvir Antônio falar com ele. Vai dar tudo certo, acredite em mim. Antônio tentava acalmá-lo. Os pais também estavam presentes. Deu para você? Perguntou o rapaz impaciente. Claro que deu. Com um pouco de paciência e esforço, e o que você faz de diferente que não poderia fazer sendo cego? Perguntou o rapaz, cortando o que Antônio estava dizendo. Sem pestanejar, Antônio respondeu, eu danço, arrependendo-se da resposta assim que as palavras saíram de sua boca. Antônio sempre odiara as aulas de dança que Guto insistira muito em aplicar nele. Agora teria que fazer bonito, mesmo que nunca tivesse dançado em público. Mesmo sem olhar para Guto, ele podia sentir os olhos dele fincados nele, e com toda certeza, ele estava rindo muito da sua cara. Guto era aquele professor que praticamente obrigava os alunos a fazer horas de coreografias que jamais usariam. Ao menos fora o que Antônio achara até agora. Então mostra. O rapaz esboçava um sorriso tímido, mas cheio de satisfação. Ah, claro, isso é fácil. Muito fácil. Antônio estava realmente arrependido do que havia falado. Vamos todos para o salão de dança, então. Guto, animado, deu a ideia, já caminhando em direção ao salão de dança. Chegando lá, ligou o som, onde começaram a tocar uma canção, que Antônio até gostava, mas dançar era muito difícil. A música escolhida fora Come and Get Your Love, pois a dança era a mesma que o personagem Senhor das Estrelas dançava e dublava no filme Os Guardiões da Galáxia, que Antônio e Guto viram várias e várias vezes. Então Guto, Jim e Antônio começaram a dançar juntos. Todos estavam vibrando e batendo palmas. O rapaz, achando muito engraçado, ria. E os pais amaram ver o seu filho rindo, porque fazia muito tempo que ele não sorria. No fim da música, o rapaz só cumprimentou Antônio com um sorriso de aprovação. Finalmente, a noite chegara e quando Jo descera, encontrou Antônio na frente da casa. Nossa, ela pensou, ele está lindo. E então ela o olhou dos pés à cabeça, pegando cada detalhe.
Ele estava numa calça de moletom preta, camiseta com listas pretas e brancas, tênis All-Star preto, óculos escuro e agora não era cafona. Os cabelos dele eram o melhor nele. Estavam num conhecido coque samurai. Perfeito, ela achou. O resto da banda os esperavam no carro. Espero não ter demorado muito. Não demorou nada. Vamos, passando em frente e tateando o caminho com sua guia. A noite estava linda, estrelada, fresca, as ruas movimentadas, a cidade era maravilhosa, com certeza. Tinha mesmo que ter este nome. Era realmente maravilhosa. Chegando ao barzinho onde tocaria, Antônio pediu uma mesa para sua convidada perto do palco. Ele queria que ela pudesse assistir tudo de perto. O show transcorrera bem e a plateia, muito animada com a banda, principalmente com Antônio, interagia de todas as formas. O repertório escolhido para esta noite era empolgante e Jo admirava ainda mais a capacidade que Antônio tinha de superar seus obstáculos e conquistar seus objetivos. Pronto, o show acabou e havia sido um sucesso. Após o show, a banda foi convidada para jantar no restaurante do barzinho. Comeram, pois estavam famintos. Porém, Antônio ainda queria mais uma última coisa: ir à praia. Mesmo à noite, ele quis sentir o vento fresco que soprava vindo do mar. Antônio e Jo sentaram-se no calçadão de frente para o mar. Uma brisa alcançou seus rostos e ambos fecharam os olhos. Alguns dos meninos da banda brincavam na areia da praia, enquanto que outros deitaram na areia para ver as estrelas. Percebendo o silêncio de Jo, Antônio perguntou: "Algum problema?" "Estava pensando no meu pai. A última vez que nos vimos, ele estava com tanta raiva de mim, deixando escapar um sorrisinho triste. Vocês vão ficar bem, é só questão de tempo. Aonde ele está?" Férias nos Estados Unidos." Novamente ela sorriu, triste. "Você já foi lá?" Ele realmente ficou curioso. Já, várias vezes. Meu lugar preferido. E você? Eu? Viajar? Pra quê? Não vou ver nada mesmo. Que diferença faria? Ele sorria. Mas seu sorriso não pareceu autêntico. Ele fora sarcástico. "Existe algo que você gostaria de ver? Ou alguém?" Ele quis dizer você, mas somente respondeu o mais óbvio: "Além do meu próprio rosto?" E ambos sorriram, mas ele continuou: "Meu pai me dizia que a junção do céu e do mar é uma coisa fantástica de se ver. Mas tem 2 horários incríveis. Um em que o sol parece sair de dentro do mar e outro em que o mesmo sol parece mergulhar no mar. Aqui no Rio, costumam-se aplaudir esses momentos. Às vezes, literalmente, se juntam para assistir a qual façanha da natureza. E eu adoraria assistir a isso também." Jo tinha agora um semblante mais triste ainda. "Você lembra de alguma coisa de quando enxergava?" perguntou ela. "Não. Eu era muito pequeno, tinha 6 anos. Para mim é como se nunca tivesse visto nada. Eu te acho muito forte, sabia? Não sei se eu conseguiria viver assim." Então ele respondeu: "Conseguiria sim. Você só pensa assim porque sempre enxergou." Nesse instante, os rapazes da banda quiseram partir. Então Antônio e Jo se foram. Entraram no carro
e voltaram para Petrópolis.